malha ferroviária. A nossa malha ferroviária Não cresce. Para você ter uma ideia do desastre que o Brasil se enfiou, a nossa malha ferroviária de hoje ela tem a mesma distância da malha de 1929. Poucos quilômetros foram mexidos aí. Por quê? O Joelmir Betti, antes de morrer, escreveu um artigo na Folha de São Paulo mencionando que naquele ano a ferrovia brasileira tinha encolhido uns 1.000 quilômetros em função dos ramais que foram levantados. Essa situação não mudou. O Joelmir morreu. Então, desativando ramais, trecho acabou se consolidando só nesse filé mignon que transporta carga de um ponto para o outro de uma maneira predatória e de uma maneira extrativista. Ou seja, é o que eu digo, estávamos comentando aqui antes de começar o programa. Os Estados Unidos fez a sua integração leste-oeste em cima da linha de trem. Embora seja um país rodoviarista, ela tem uma malha ferroviária fantástica. Continua crescendo. A China, eu tive a oportunidade de você comentou aí a produção de aço da China, eu tive a oportunidade de visitar 3 vezes a China e fui a várias províncias, vários estados diferentes, e quando você senta para conversar, ou eles sentam para conversar com uma empresa, para atrair a empresa para investir na China, a primeira coisa que eles falam é da importância que a cidade ou a região tem na ligação ferroviária que ela tem com os portos da China. Exatamente. Certo? Exatamente. Né? Então o cidadão pode se instalar hoje, tanto na costa chinesa, em Xangai, ou numa região mais litorânea, ou pode se instalar no centro da China, que a carga que ele produziu, a produção dele, vai escoar com facilidade e vai chegar aos portos de praticamente toda a China com muita facilidade. Perfeito. É a primeira coisa que eles falam, para poder trazer um investimento externo. Com a ampliação do agronegócio no Brasil, que é uma vocação que o Brasil tem e não há como recuar, nós chegamos a um ponto de dizer o seguinte: nós temos a soja nós somos extremamente produtivos na soja, mas não somos competitivos no porto, porque o transporte do local da produção até o porto acaba tornando, muitas vezes, a soja chega aos preços internacionais com enorme facilidade. Porque a soja disputa frações de dólar por tonelada, nós poderíamos ser monopolizado lá fora. Nós poderíamos disputar esse mercado de forma agressiva se a gente tivesse infraestrutura. Agora, Miguel, esse assunto é um assunto muito palpitante, ele é muito cheio de meandros. Uma pergunta que a gente não consegue responder com toda sinceridade, olhando todos os aspectos, é: por que o Brasil não deu uma resposta para a sociedade a respeito desse modal ferroviário? Por que o Brasil tem uma produção fantástica de automóvel, facilidade para vender tudo, e São Paulo ela tá ficando paralisada porque o transporte sobre trilho não se desenvolveu, o transporte sobre trilho se deteriorou. Hoje a gente está vendo um cenário de denúncias de cartel, de escândalos. Entretanto, o metrô de São Paulo, por exemplo, passa por uma crise sem precedentes na história e que pode levar qualquer dia a uma ruptura dentro do centro urbano de São Paulo. Nós vimos na semana passada as pessoas desfilando, tiveram que sair do trem e por dentro da linha, caminhando. E há 2 dias atrás também, a semana passada, sexta-feira. Então veja bem, isso Você já pensou no que dá para fazer em 2 horas? Explicação. Porque os investimentos em ferrovia no Brasil foram feitos de uma forma parcimoniosa para o crescimento da metrópole. Como que nós vamos desafogar a metrópole? A metrópole em São Paulo infartou. Nós não temos condições hoje nem sequer de marcar compromissos de pontualidade e tal, porque está difícil você chegar. Não, tem que sair com 2 horas antes para chegar 2 horas depois. Exatamente. Agora, veja só, há um esgotamento por parte da população dessa perda de tempo. Miguel, só para você ter ideia de como esse problema é grave,
Se você considerar 1 hora perdida no tráfego de São Paulo, no tempo de viagem, origem e destino, se você considerar o tempo perdido e cobrar isso por um homem-hora básico, a FEA calculou esses valores através do Franco Montoro Filho. A conta chega a 92 bilhões de reais por ano de prejuízo. Então você perde de produtividade em força de trabalho, tempo de trabalho, exatamente, desperdiçado nas horas de transporte, sem contar que você mata o cidadão de cansaço, ou ele não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Com certeza. Então veja bem, nós temos aí hoje um alerta a respeito dessa questão, ou seja, os investimentos deveriam ter acontecido há muito tempo. O metrô de São Paulo hoje deveria ter o dobro das linhas. Ela definiria também o crescimento. Existe uma máxima para quem estuda transporte que diz o seguinte: a ferrovia cria sua própria demanda. Quando você enfia um trem numa determinada direção, também pode acontecer com outros modais. Uma estrada também gera sua própria demanda, uma rodovia, mas a ferrovia ela é impactante na economia. Não se trata somente de calcular o preço do trilho, do trem, o facilitador. Acontece que ela dinamiza a economia. Agora imagine se dinamiza a economia de uma cidade, o que acontece com a economia de um país. Se você coloca, por exemplo, no estado do Tocantins, Piauí, região do norte do Mato Grosso, escoar essa soja, essa produção agrícola, fazer a segurança alimentar brasileira de uma forma fantástica, você não vai sair desse imbróglio se você não tiver ferrovia. É inútil você pensar, porque vai chegar um ponto de não retorno, onde a rodovia vai ser tão cara, tão exaustivamente cara, que vai impedir com que você faça do território brasileiro um território altamente produtivo. Você estava me dizendo que no tempo em que você trabalhou na FEPASA, na Companhia Paulista de Trens, o que se fazia muito, que a engenharia fazia muito, era fazer a manutenção. Sim. E que hoje essa malha ferroviária que não cresceu está sobrecarregada, que ela está trabalhando, digamos, exaustivamente e não tem a adequada manutenção. E se não tiver a manutenção, ela tende a ir para a ruptura, ela tende a ir para o crash, né? Você tem hoje possibilidades largas de você ter quebra de trilho, você ter desgaste de material rodante, você não tem mais energia elétrica nas linhas para transportar carga, é só diesel. Então tudo isso, Miguel, me leva a crer o seguinte: ou a gente revisa esse projeto, e esse projeto é um projeto para o futuro. Acho que a gente não vai ver os benefícios, né? O trem-bala está parado, e o metrô está caminhando muito lentamente, não responde mais à demanda de São Paulo. Rio de Janeiro, você vê trem deteriorado no Rio, você vê estações no interior de São Paulo, toda ela cheia de mato, abandonada. Ela tem um patrimônio aí que está se esvaindo num modelo que já não está satisfazendo mais a necessidade da economia brasileira. Isso daí é muito grave, porque tanto quanto o minério de ferro, tanto quanto o pré-sal, o transporte eficiente é estratégico para qualquer país. Se quer matar um país, Miguel, você tire dele o conhecimento da língua, tire dele o conhecimento de matemática e tire os transportes. Então você não integra o país, não desenvolve. Não desenvolve, você empaca o país, você empaca a população, fica miserável. Mas o atual governo, o governo Dilma, procurou fazer um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que foi abandonado no governo Lula para o governo da Dilma, foi transformado num programa de concessões, né? Essa ideia de que é possível você fazer o desenvolvimento da infraestrutura com base em
parcerias público-privadas e principalmente atraindo capital estrangeiro. Aí eu pergunto, qual é o capital estrangeiro que teria interesse em desenvolver o nosso sistema ferroviário do seu ponto de vista? Olha, Miguel, evidente, vamos fazer uma comparação com o sistema Telebrás, o sistema elétrico brasileiro. Esses serviços, como, por exemplo, o pedágio na rodovia, são de grande liquidez e alta rentabilidade. Porque já está montado. Porque já está montado. Sim, você pegar uma infraestrutura que já está montada, claro, e em cima disso extrair um ganho, é fácil. Eu digo para construir. Agora, veja bem, a ferrovia não tem frete, não entra nem na rodovia. A empresa que detém o monopólio, a concessão, ela não entra no mérito da questão do frete, ela não tem parte do frete, ela cobra pedágio. Agora, no trem você não tem pedágio para cobrar, você não tem um serviço que possa ser suficientemente rentável para você atrair o capital estrangeiro. Você teria que amarrar os contratos. Você teria que amarrar de transporte já antes, para garantir que aquela linha fosse lucrativa, fosse rentável. Exatamente. Isso daí é uma questão de amarrar, então, investimentos de uma forma mais global, menos focada, porque o que a gente tinha de altamente rentável já foi. O minério de ferro, a Vale foi vendida por 3,5 bilhões de reais. Isso aí é o lucro, pode ser o lucro de um mês. É o que tampinha de cerveja. Tampinha de cerveja. Agora, veja bem, não tem minério para vender. Como o pré-sal está altamente cobiçado, né? Essas concessões, parceria público-privada, ela deve ser uma estratégia provavelmente pensada de uma forma diferente que a simples concessão, venda, né? Não, você vê, para tirar o minério de ferro, para levar o nosso minério de ferro até o porto foi construída uma estrada de ferro. E aliás é de grande talento. Isso, então para levar o nosso minério embora tem preço de banana, houve alguém que mas ou lá foi o Estado que construiu? Não, foi financiamento externo, foi de interesse dos japoneses, né? Para levar o nosso minério. É interessante para eles. Agora, olhando um pouco para a questão do agronegócio, a segurança alimentar do mundo passa pelo Brasil. Também. Isso daí seria uma então, para você extrair o minério, você levou, mas para você extrair a proteína que o campo produz na forma de carne, a energia humana que vem da fotossíntese, né? Fabricando de grãos, pasto e assim por diante, você teria que usar essa facilitador que o Brasil tem, pôr na mesa para trocar. Agora, eu acho que politicamente hoje nós não temos condição de determinar nada. Nós temos aí na praça 3 candidatos a presidente, o Aécio, o Eduardo Campos e a Dilma. A Dilma, a gente já sabe qual é o modelo de desenvolvimento para os transportes. É esse aí. Certo? Ou seja, o Brasil só vai investir, só vai construir alguma coisa na área ferroviária que tem uma importância estratégica para o país, que tem uma importância fundamental para a economia e para as pessoas, o transporte urbano, para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades e do nosso povo. Se algum estrangeiro tiver interesse em investir. O pessoal geralmente gosta de comprar o que já está pronto e explorar o que já tem. Está pronto. Certo? Investir, construir uma linha ferroviária demora, né? Demora e o prazo de maturação é longo. Eu conversei recentemente com uma pessoa que é, digamos assim, um estudioso dessas estratégias, e ele me disse que se a China se apertar com o alimento, ele pode fazer grandes investimentos a troco da segurança alimentar. Você vê que a China, numa leva só, coloca 400 milhões de pessoas
comendo